Bom dia, alunos do sexto ano. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando bastante, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 5 da apostila. Lá na página 270. Deixa eu colocar na página aqui. Lá na página 270 do módulo 5, tá? Nós vamos falar agora de curvas de nível e mapa topográfico, tá? Bom, quando a gente fala de mapas temáticos, a gente viu lá no módulo 3 que mapa temático é o mapa de um determinado assunto. E um desses assuntos que é muito comum nós fazermos mapa é o mapa de relevo, né? O que vem a ser um mapa de relevo, gente? Quando a gente pensa no planeta Terra, quando a gente pega um globo terrestre, né? Geralmente a gente tem um globo terrestre assim, né? Todo lisinho. Só que a gente sabe que a superfície da Terra ela não é assim. Por que ela não é assim, né? Quando a gente anda nas ruas das cidades, a gente vê que tem diferenciação no relevo. A gente também sabe, por exemplo, que a gente tem as montanhas, a gente tem os planaltos, a gente tem as depressões. Então, o relevo, ele não é planinho, né? Não tem como a gente achar que a superfície terrestre ela é toda lisinha, assim, né? Isso aqui é uma representação só, mas ela não é assim. E aí, o que isso significa? Significa que o relevo tem alturas, né? Tem lugares que são mais baixos, lugares que são mais altos. Essas alturas do relevo, né? A gente vai chamar de ipsometria. E o mapa que mostra a altura de relevo é o mapa de altitude ou mapa de ipsométrico. Então, a altura do relevo é a altitude. A gente vai ouvir falar de altitude pro resto da nossa vida escolar geográfica, tá? Então, a altura do relevo é a altitude. E aí, os mapas de altitude são os mapas que mostram as alturas do relevo, e o nome mais complicado para isso é ipsometria, altura do relevo, tá? E nesses mapas, como é que é representada essa altura do relevo? Agora conta pra mim, gente. Vocês já viram que representar mapa não é uma coisa nada fácil, né? A gente já viu as representações cartográficas, as projeções, as escalas, né? E como que a gente representa um mapa de relevo? Diga pra mim. Eu vou mostrar pra vocês uma forma de representar um mapa de relevo, tá? Bom, gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês, né? Uma forma da gente entender o relevo do mundo, né? Esse aqui é o meu globo terrestre, tá? Ele é um globo terrestre interativo. Você consegue, né, tirar umas partes dele. Aí a gente consegue observar o núcleo da Terra também, que é um pouco complicado de abrir aqui. Então a gente consegue observar o núcleo da Terra com ele, né? É bem interativo. Tem um vulcão aqui. Só que ele é um globo terrestre bem grande, né? Vocês podem ver, ele é bem gigantesco. Mas é o que eu queria mostrar para vocês em relação a isso, né? É a questão do mapa de relevo, ó. Esse globo terrestre, ele mostra os relevos. Então, olha o relevo aqui, por exemplo, da América Latina, né? Relevo do Brasil aqui, a Cordilheira dos Andes, né? Então, isso aqui é um mapa ipsométrico. Isso aqui é um mapa ipsométrico 3D, a gente consegue, né, pegar nele, tá? Ele tá mostrando aqui os meus relevos. Só que, como estudar isso aqui numa sala de aula? Como fazer isso aqui no papel, né? Não tem como. Dá pra fazer no papel, lógico, né, em trabalhos manuais, mas pra ser prático pra gente estudar, não dá, né? Porque é muito complicado, olha o tamanho disso aqui, né? Aí o que acontece?
Geralmente a gente tá acostumado a ver, vamos tirar o Canadá aqui. A gente tá acostumado a ver os mapas assim, né? Então, o mapa, a gente olha, né? A gente pensa no mapa lisinho aqui. Só que, tava fazendo curva de nível na mão aqui, ó. Só que a realidade é essa aqui, né? Quando a gente olha realmente, a realidade é essa. Esses mapas aqui são mapas que são desenhados, são limites desenhados. A realidade é essa realidade do relevo aqui. Depois eu preciso encaixar direitinho aqui, mas é a realidade do relevo. Então, por isso que a gente faz os mapas de curva de nível que a gente vai ver. Pra gente poder ter uma noção, né, de como é o relevo, sem precisar carregar um globo deste tamanho. Derrubei o Canadá do mundo. Sem precisar carregar um globo deste tamanho para poder estudar, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que aqueles mapas de curva que eles querem mostrar pra gente é que o mundo tem essas imperfeições aqui do relevo, ok? Bom, essa forma de representar o mapa de relevos que eu mostrei pra vocês é uma forma bem interessante, bem legal, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, como que a gente faz pra estudar no papel, no caderno, um mapa de relevo? Leva um globo desse pra escola? Não dá, né? E aí, então, que a gente tem que transformar essa altura do relevo em desenho. E como é que a gente representa essa altura do relevo em desenho? A gente representa essa altura do relevo em desenho através das curvas de nível, tá? Então, as curvas de nível vão ser linhas que representam a altura do relevo. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui curvas de nível. Então, isso aqui são curvas de nível. Como que eu tenho que entender essas curvas de nível? Cada curva de nível vai ter uma altura. Vamos dizer que essa aqui tem 20, 40 e 60. Isso aqui significa o quê? Que essa parte do relevo tem 20 metros. Essa tem 40 e essa tem 60. O que acontece? Esse relevo tá aumentando pra cá, não tá? Tá ficando mais alto? 20, 40 e 60. Então, eu imagino que esse relevo é dessa forma. Qual que é a sacada dessas curvas de nível, né? Você entender, você ter uma visão 3D disso. É fácil ter uma visão 3D disso? Não é fácil ter uma visão 3D disso. Mas a gente precisa imaginar essa visão 3D. Tem que olhar para essas curvas de nível e perceber assim, ó, essa parte tá mais baixa, tá mais alta, então o lugar ele é assim. O relevo é dessa maneira. Esses mapas que tem essas curvas de nível, a gente chama eles de cartas topográficas. Então, as cartas topográficas são os mapas, né, que tem as curvas de nível representadas. Então, olhem aqui, ó, por exemplo. Essa aqui é uma carta topográfica. A gente consegue ver as curvas de nível representadas nessa carta topográfica, tá? E aí, que a gente consegue traçar com essa carta topográfica um perfil topográfico. Como que a gente traça um perfil topográfico, né? O mapa, esse mapa aqui, ele tá mostrando pra mim como se eu estivesse olhando o relevo de cima, tá? Tô olhando o relevo de cima. Então, olhando o relevo de cima é uma forma. Bom, gente, então, ó, em relação ao perfil topográfico, eu fui buscar o Canadá para mostrar para vocês. Perfil topográfico. Então, eu trouxe o Canadá aqui para vocês, gente. Quando eu olho o mapa de relevo de cima, né, eu tô vendo o mapa de relevo assim, ó, tá? De cima eu não consigo ver diferença de altura. Então, isso aqui é quando eu tô olhando o mapa dessa forma aqui, ó. Tô olhando de cima. Não dá pra ver diferença de altura. Só que aí,
Isso aqui, então, é um mapa de curva de nível. Eu tenho o perfil topográfico. O perfil topográfico é olhar ele não de cima, é olhar ele de perfil, como diz o próprio nome. Então, esse é como se eu olhasse ele assim, ó. Então, olhando ele assim, agora eu consigo ver, tá vendo, ó? Eu consigo ver as alturas. Deixa eu aproximar pra vocês. Aí dá pra vocês verem as alturas, né? Tá vendo, ó? Dá pra ver a altura. Então, a gente consegue ver as alturas. Então, dessa forma, eu tô vendo o mapa de curva de nível. E dessa forma aqui, eu tô vendo o perfil topográfico, tá? Bom, aí como é que eu faço, né, esse perfil topográfico aqui? Então, ó, eu tenho curva de nível aqui, que eu tô vendo de cima, e aqui eu vou fazer o meu perfil topográfico. Como que eu vou fazer o meu perfil topográfico, tá? Eu tracei um percurso aqui, que começa em A e vai até em B, pra eu entender como é que faz o perfil topográfico. Aí eu vou fazer assim, ó, gente, pra ficar bem fácil pra vocês observarem. A curva de 60, eu vou colocar ela de vermelho, tá? Porque aí fica bem evidente. A curva de 40, que eu coloquei aqui, pode ser outros valores, tá, gente? Eu tô usando esses valores aqui de referência, mas pode ser outros. Eu vou pôr em preto, tá? E a curva de 20 vai ficar em azul. Aí, como eu vou fazer? Eu tô traçando o meu perfil. Eu vou onde primeiro? Vou na curva de 60. 60 tá aqui. Então, a minha curva começou aqui, tá? Então, aqui o meu primeiro ponto, a curva tá aqui. Agora, o meu segundo ponto, eu fui para a curva de 40. Então, no meu segundo ponto, a curva de 40 tá aqui. No meu terceiro ponto, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6 vezes que a linha corta a curva. Então, cada vez que a linha corta a curva é um ponto aqui. Então, aqui eu tenho 6 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o meu terceiro ponto é na linha de 20. Desse aqui. Aí, o meu quarto ponto ainda é na linha de 20. Continua. O meu quinto ponto, na linha de 40, sobe. E o meu sexto ponto, lá na linha de 60. Então, aqui na linha de 40 e depois lá na linha de 60. Então, esse relevo aqui, como é que eu vejo ele se eu estivesse vendo ele de perfil, né? Vendo assim, dessa forma. Como é que eu veria ele dessa forma? Eu estaria vendo um fundo de vale, eu estaria olhando agora para uma região de fundo de vale. Então, ó, esse é o perfil topográfico. E esse é a curva de nível, tá? Então, o perfil topográfico eu olho de perfil. E a curva de nível eu olho de cima, certo? Né? É um pouco complexo de entender? É um pouco complexo de entender, mas não é, impossível, assim, de entender. Lógico, nada é impossível de entender. É complexo, porque as cartas topográficas, do meu ponto de vista como professora, é um dos mapas que a gente tem que ter o maior emprego da nossa materialização, da nossa imaginação, porque tem que olhar linhas, né, que parece um emaranhado de linhas, e imaginar alturas, né? Para quem tá acostumado, né, você bate o olho, você já vê, né? Você bate o olho numa situação dessa, já vê um fundo de vale. Se a situação fosse diferente, você já batia o olho e já via, né? Igual, por exemplo, aqui na apostila de vocês, tá ao contrário, né? A parte mais alta tá no meio. Então, quem tá acostumado, bate o olho e já vê um lugar assim. Já sabe que isso aqui é um morro, tá vendo, ó? Olha aqui o corte das curvas de nível. Então, são as curvas de nível, tá? Só que, à primeira vista, ele é um pouco complexo de entender mesmo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que é normal. Mas a gente vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, é assim que a gente tem o perfil topográfico e as curvas de nível, certo? Perfil topográfico, curva de nível, ok? Aí, um jeito da gente entender isso também, tá? Que eu sempre gosto de mostrar para os alunos, né? Então,
Maravilhosamente eu vou riscar a minha mão, porque se eu não riscar a minha mão... O que eu tô fazendo aqui na minha mão, gente? Curva de nível, ó. Tá vendo? Então, ó, esse aqui é o meu mapa de curva de nível. Então, eu tô vendo de cima. Esse é meu perfil topográfico, o relevo. Nesse caso aqui tá aumentando, tá? Esse é meu perfil topográfico, o relevo. Curva de nível. Então, é assim que funciona. É assim que funciona essa representação, tá? Então, eu pego um lugar que é assim, um relevo. Aí, eu pego as alturas desse relevo. E para cada altura, eu represento a curva de nível. Aí, eu represento ela cada uma de uma cor, tá? Então, ó, cada altura eu represento uma curva de nível. Mapa de curva de nível, o relevo. O relevo era assim. Ó, minha montanha, como desenharei você no papel? Fazendo curva de nível. Aí cada uma eu posso pôr de uma cor para representar os diferentes tamanhos. Eu posso pôr só o número, né? Geralmente vocês vão ver só o número, porque esses mapas, né, de curva de nível, eles são mais utilizados para profissionais da área, das áreas cartográficas, né, da área geográfica. Não é um mapa que a gente vê constantemente. Quem trabalha com agronomia usa bastante também, tá? Mapa de curva de nível. Mas não é um mapa que, assim, é usado comumente. Então, quem geralmente trabalha com esse mapa já tem um olho mais apurado para entender, tá? Eu espero que não façam isso em casa. Na verdade, pode fazer com canetinha, mas lava a mão depois para não dar alergia, tá? Então, ó, cada curva representada de uma cor, meu relevo. Curva de nível, meu relevo. Agora, cada curva representada de uma cor. Curva de nível, relevo. Faço assim, né? Então, esses são os mapas de curva de nível e os mapas de relevo, ok? Bom, aí que, quando a gente fala desses mapas, né, a gente sabe que nos últimos anos houve uma evolução muito grande dos mapas, né? Dos primeiros mapas até a cartografia digital, houve uma evolução muito grande. Mas esse assunto da cartografia digital dos primeiros mapas, ele vai ser assunto da nossa próxima aula, tá? Eu quero que vocês vejam pelo menos umas 2 vezes a aula de hoje, pelo menos, tá? Porque assim como o assunto de ontem de escala, esse assunto de curva de nível é um assunto muito importante. E é um assunto, né, como eu já falei para vocês, um pouco complexo de entender. Então, eu quero que vocês vejam a aula, que vocês tirem as dúvidas comigo, tá? Para que realmente vocês consigam entender essa parte aí das curvas de nível, tá? Agora, as atividades que vocês vão fazer para mim. Não faço isso em casa, arde muito a mão, tá? Atividade 5. Então, eu quero a atividade 5 da apostila, tá? Aqui na apostila tem um pensar representações, tá? Que é esse daqui. Eu quero que vocês tentem fazer isso aqui, tá bom? Quero que vocês tentem fazer e mandem pra mim, quem conseguir fazer, tá? Aí, além da atividade 5, o teste 3... Perde bastante. E o Em Casa 3. Em Casa 3 e tem o Em Casa 4 também. Não, o Em Casa 3 só hoje. Então, ó, teste, atividade 5, teste 3, Em Casa 3, ok? E lembre-se, curva de nível, perfil topográfico, curva de nível, perfil topográfico. Agora eu vou levar o Canadá de volta pro lugar dele, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, tá? Tirem as dúvidas comigo, façam as atividades e me mandem as atividades, tá?
Nós estamos já chegando no final da nossa apostila, então é muito importante tirar as dúvidas para não ir acumulando dúvida para a prova, tá bom? Então, até mais, gente!